Motoristas que cometem imprudências, causam acidentes, dirigindo bêbados ou passageiros que querem se exibir. Nos últimos dias, o Bom Dia Paraná mostrou vários flagrantes de irresponsabilidade no trânsito. Na BR-277, saída de Curitiba, um motorista que, segundo a polícia, dirigia em alta velocidade depois de ter bebido, causou a morte da própria sobrinha de 5 anos. A filha dele, de 4 meses, ainda está internada na UTI. As duas foram arremessadas para fora do carro depois de uma batida com uma Kombi. Uma terceira criança e 3 adultos que também estavam no carro sofreram ferimentos leves. O motorista fugiu. Ele não tinha habilitação. Na BR-376, as câmeras de um posto de gasolina flagraram um carro capotando várias vezes depois de sair da pista. Um rapaz de 22 anos foi jogado para fora do veículo e morreu na hora. O motorista ficou ferido. Ele estava bêbado. Na PR-317, perto de Maringá, um carro andava de um lado para outro na pista. Os motoristas que vinham em sentido contrário precisavam desviar. Depois de ser parado pela polícia, o homem que dirigia o carro admitiu que havia bebido. O senhor bebeu na casa do seu parente? Bebi um golinho. O quê? E estou vindo embora. Uma cerveja. Mais uma vez, o teste do bafômetro mostrou uma quantidade de álcool maior que a permitida. Nesse caso, quase 10 vezes mais. Agora um caso de exibição muito perigosa. Uma telespectadora mandou imagens de um grupo de pessoas com parte do corpo para fora de um carro na Estrada da Graciosa, entre o litoral e Curitiba. Elas estavam tirando fotos e se exibindo. O rigor da lei seca, quando ela foi implantada em junho de 2008, assustou os motoristas. Muitos que pretendiam sair para beber passaram a pegar um táxi ou iam de carona, mas com o passar do tempo parece que houve um certo relaxamento. Quem tem mais informações ao vivo de Curitiba é a repórter Gisá Batista. Gisá, desde que a lei entrou em vigor em 2008, foram perto de 3.500 motoristas autuados por causa de embriaguez ao volante em todas as rodovias do Paraná. Mas de lá para cá, de certa forma, esse número não tem assustado os motoristas que atualmente bebem e depois vão dirigir, né? Parece que não tem assustado mesmo. E esse é um assunto para os especialistas em trânsito. Então nós convidamos hoje de manhã o Marcelo Araújo, que é advogado, e também a Neuza Coraça, que é psicóloga, para a gente falar de duas situações, a questão da educação e do comportamento e a questão das leis também. Vamos começar com o Marcelo. Marcelo, o que é preciso? Mais lei, mais rigor na punição? O que a gente pode dizer? O Soler falou agora, 1 ano e 8 meses a lei seca, uma mudança de comportamento imediata, mas que em pouco tempo já não se mostrou tão eficiente. Será que é necessário a todo momento ficar mudando as leis, impondo regras mais duras, tratando da parte criminal, da parte administrativa, multas? O que está faltando para o cidadão entender o recado de que não é para beber? Tantos comportamentos da vida social são compreendidos como educativos, você não jogar um papel no chão, mas em relação à bebida, será que ainda é uma doença que contamina as pessoas e deixa dificuldade de entender que não é saudável a associação da bebida e da direção? O que é necessário? Será que precisa ficar toda hora mudando a lei ou simplesmente uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade em seu favor e em favor da sociedade? Aí aproveitamos a Neuza, que é uma questão de comportamento. O que é preciso? Por que não muda isso tão rápido? Tantas mortes a gente vê por aí. É uma questão bastante complexa. Primeiro, precisamos saber assim, que falar para a pessoa que bebe, para ela não dirigir, ela não vai acatar isso, ela não vai deixar de fazer. Então nós temos que impedir que ela faça isso. Vamos aproveitar e falar um pouco dos sentimentos das pessoas que estão vendo em casa, né? Essa semana as pessoas foram envolvidas por um sentimento de tristeza muito grande. Que é, como que as pessoas conseguem fazer isso ainda, né? E na clínica a gente percebe a destruição das famílias. E eu particularmente, eu confesso do meu segundo sentimento. Eu me senti envergonhada quando eu vi essas imagens assim. Por que a gente, enquanto profissional, enquanto sociedade, todos nós somos responsáveis, como que a gente aceita ainda um tipo de situação dessa, né? Agora nós vemos essas situações, Marcelo, já no fim, né? A gente ouve falar na televisão, vê as imagens das pessoas que acabaram morrendo porque alguém estava alcoolizado na direção. Falta fiscalização antes de que aconteça alguma coisa? Quer dizer, que o policial pegue a pessoa antes dela atropelar alguém ou não tem como isso? Exato, isso é uma doença.
Quando você vê uma tragédia, por exemplo, como do Haiti, a gente pergunta o que fazer com a natureza, já que foi ela que fez toda aquela tragédia. E a gente fica chocado com algo que aparentemente está muito distante de nós. Só que essas que foram mostradas agora na TV, elas estão na nossa frente, estão acontecendo do nosso lado. E a partir do momento que você tem algo que é medicável, que você tem um remédio preventivo e não curativo depois da tragédia, é perfeitamente possível que você faça antes alguma ação, seja ela educativa, seja ela repressiva, para você evitar esse resultado. Não adianta de nada simplesmente você mudar as leis sem que esse comportamento anterior à tragédia venha acontecer. E como eu falei, não depende da força da natureza, depende da mudança do comportamento do ser humano. Agora, nas leis, o que está previsto aí para quem é pego dirigindo? É bom a gente sempre relembrar as pessoas. Isso, a lei seca, como foi falado, desde junho de 2008, ela está em vigor. Na parte administrativa, ela prevê que qualquer quantidade considerada tolerância de 2 decigramas, ela implica na multa de quase R$1.000 e mais suspensão de direito de dirigir de 1 ano. E na parte criminal, o crime que prevê de 6 meses a 3 anos de detenção. O grande problema, existe algumas questões legais discutíveis em relação a isso, e também uma parte da lei seca trata do comércio de bebidas em rodovias, que é a fiscalização quando é oferecida ou vendida bebida nas áreas rurais das rodovias federais. Agora, Neuza, falta campanha, orientação para alterar esse comportamento, para gerar um comportamento positivo diante da direção? Eu acho que até assim, está se falando bastante sobre isso, né? A mídia está fazendo bastante esse papel. O que a gente percebe é assim, as leis, elas são boas, mas o ser humano, assim, se a lei não é efetiva, ele leva a sério só no começo. Depois ele passa a desrespeitar. Então eu percebo que a gente tem que ter mais rigor na lei e também a questão de todos estarmos envolvidos. No café da manhã, falar para o familiar, impedir, se você percebe um familiar, um amigo, você, se precisar usar a força, impedir que a pessoa faça isso. E se você está num restaurante que você viu que a pessoa vai sair que não tem condição, acho que deve envolver o dono do restaurante, a gente precisa fazer alguma coisa de imediato, é uma coisa maior, por isso é uma questão de todos. Mas as pessoas, elas pensam assim, que nós estamos falando para o outro, que isso vai acontecer na família da outra pessoa, não na nossa. E nós estamos todos sujeitos que isso aconteça, né? Muito obrigada pela participação dos dois e nós esperamos mesmo que não sejam necessárias mais mortes para que o comportamento mude no trânsito. De Curitiba, Gisá Batista. Muito obrigado, Gisá.